Estamos aqui no município de São Lourenço do Sul, diante da Fazenda do Sobrado, uma das sedes de estâncias mais antigas do Rio Grande do Sul. Segundo algumas referências, esta sede teria sido construída entre o final de 1700 e início de 1800. Segundo os atuais proprietários, ela levou cerca de 10 anos para ser construída. Agora nós vamos ver alguns detalhes da construção. Bom, pessoal, estamos diante da atual fachada do sobrado. Falo atual porque antigamente a fachada não era frente norte, e sim frente sul, porque ficava de frente para a lagoa, a face sul desta construção. Repare que um sobrado, né, o qual tem 2 pisos, e observem as aberturas, tudo madeira nobre, com janelas confeccionadas de maneira que elas viessem abrir para dentro, onde tinha uma angulação para que as folhas das aberturas viessem a abrir e obter a maior claridade possível dentro do ambiente. A construção, a edificação foi feita com tijolos, feito por escravos e sentado no barro. As madeiras, no caso, são madeiras de lei, tanto das aberturas quanto dos pisos. Além do tijolo, também as telhas foram construídas com mão de obra escrava, construídas pelos escravos aqui da propriedade. Tijolos, no caso, multiformes, né? Não teriam um padrão, assim como as telhas. E os tijolos eram sentados no barro e nas paredes, de trechos em trechos, né? Teria, no caso, madeiras que seriam colocadas de pé na vertical para fazer a função de viga, para dar sustentação para a edificação, para a construção. Bom, vamos nos aproximar do prédio para ver os seus detalhes. Aqui nós temos a porta de entrada, 2 janelas na parte de baixo e 5 janelas na parte de cima. Agora nós vamos dar uma olhada nessa parte lateral aqui, que nós temos 4 janelas, né? 2 para as peças de cima, 2 para as peças de baixo. Ali nós temos uma escada, até vamos aproximar dela para mostrar para vocês. Aqui nós temos uma escada que dava acesso para essa porta que era utilizada pelos os homens da fazenda, o qual eles entravam por esse acesso, por essa escada, e iam direto aqui para essa parte superior da construção, sem ter que passar pelas demais dependências. Aqui também nós temos a escada que dava outra escada que dava acesso para a mesma porta. Aqui nós temos a fachada original do
do sobrado. Eis aí a fachada original do sobrado. Nós temos um determinado ponto aqui na uma dessas janelas nós tinha visão, no caso, para a lagoa, no qual, segundo alguns vídeos da internet, a dona Ana, que segundo algumas referências apontam como a construtora desta edificação, ela colocaria um escravo numa dessas janelas com um lampião para que funcionasse como uma espécie de farol para as pessoas que navegariam para a lagoa. Aqui nós temos um açude, né? Parece com uma lagoa, mas não é. A lagoa fica atrás daquele arvoredo. Então, desta construção, esse sobrado, era um lugar estratégico, porque ficava bem na confluência entre o rio São Lourenço e a Lagoa dos Patos. Com o tempo as árvores cresceram e não se tem mais visão, no caso, para a lagoa. Nós temos aqui vários eucaliptos plantados nessa área aqui e que impossibilitam a visibilidade para a lagoa, né? Mas outrora, no passado, dava-se para se ver perfeitamente daqui. Voltando aqui para o sobrado, a frente original, frente sul, que ficava, mais uma vez retomando, ninguém antigamente não construiu, fazia edificações com a frente sul, a questão de luminosidade, porque não pegava sol. Mas nesse caso foi construído por quê? Porque ficava bem em frente da lagoa. Era um lugar extremamente importante e por isso foi feito de frente para a lagoa, para se ter essa visão dela, até para medida providencial, no caso até para uma questão estratégica, por uma questão de invasão da estância. Bom, vamos fazer a volta aqui. Nós temos aqui um muro feito com tijolos. Aqui vocês têm a noção do tamanho que eram os tijolos, ó. Porque não existia pedras aqui nessa região, ó. Um palmo e 4 dedos. Esses eram os tijolos que foram feitos para a construção da casa e também desse muro. Tijolos feitos com mão de obra escrava. Agora nós vamos fazer a volta nesse pátio, que nós chamamos de pátio interno, para mostrar os detalhes dele. Quem chega hoje em dia ver esse pátio acha estranho, quem conhece um pouco da arquitetura de fazendas antigas, mas é que, como eu expliquei, a frente, a fachada da estância era pro lado de lá, por isso que o pátio era pro lado de cá. A cidade de São Lourenço surgiu muito tempo depois. Então, pessoal, tá aqui o pátio interno da fazenda do Sobrado, do qual nós temos 3 janelas na parte superior e as 2 portas e aquela janela ali.
na parte de baixo. Então o que acontece, pessoal? Aquela porta ali era de acesso à cozinha. A cozinha era independente da casa, né? Só se tinha acesso por ela através dessa porta. E isto os antigos faziam para evitar, no caso, se tivesse algum incêndio, de não atingir as demais peças. E lá em cima, pessoal, lá, ó, lá daquela janela tem algo ali marcado ali na parede ali, no sentido vertical ali. Ali é a seteira no caso da construção. O que seria seteira? Seteira seria uma abertura que na parede das construções antigas, do qual ela tinha uma abertura relativamente grande na parte de dentro, e na parte de fora ela fechava naquela largura mais ou menos. Então, como fosse um V de fora para dentro, a abertura, o formato dessa seteira. E ali eles no passado observavam o movimento da lagoa e colocavam armas ali para no caso, se tivesse algum ataque, poder resistir. Porque ali a pessoa no lado de dentro, ela está muito bem, vamos dizer assim, guarnecida. Ela tem toda a visão para o lado de fora e ali ela pode movimentar tranquilamente o armamento. Caso ela necessitasse usar, ela teria, no caso, mobilidade para usar a arma naquele local ali e contra-atacar, quem sabe, um ataque aí de alguma invasão, algum ataque inimigo. Bom, tá aí o pátio interno, acesso à cozinha, a seteira. Agora nós vamos voltar aqui para outra parte voltar aqui para a fachada novamente, a atual fachada. Vamos passar aqui para ter visão dessa parte da casa. Então tá aí, pessoal, a fazenda do Sobrado, né? Uma construção bicentenária, uma das sedes mais antigas de fazendas do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos entrar na fazenda e vamos conversar com a dona Ivani Serpa, que é a proprietária, do qual vai contar a história da propriedade e também mostrar os detalhes da mesma. Bom, então hoje aqui se chama Fazenda do Sobrado. Essa propriedade é da nossa família, 52 anos, 300 hectares de campo, que a gente tem um pouco de gado, cavalos e plantações. E faz 22 anos que nós acrescentamos na fazenda um turismo rural. Dentro do turismo rural tem essa visitação, tem eventos, o nosso forte são os eventos, casamento, aniversário, formatura, tudo dentro desse turismo rural. Esse sobrado é a primeira casa dessa região que se chama São Lourenço. É um dos primeiros sobrados do Rio Grande do Sul. Não faziam sobrados naquela época, porque o Brasil era um país novo, é de 1790 essa casa. Então não tinha ferro, não tinha cimento, não tinha vidros, não tinha luz elétrica. Então os historiadores têm uma indagação por que fizeram um sobrado aqui. A única resposta que eles encontram é a visibilidade da Lagoa dos Patos, que está aqui a uns 600 metros da casa. Inclusive a frente da casa era para cá, olhando para a lagoa. Isso aqui era fundos da casa, porque não havia ponte nem estradas, não tinha automóveis no Brasil naquela época. Não morava ninguém aqui. A coroa de Portugal queria trazer pessoas para cá para começar uma pecuária. Eles diziam que o campo aqui era bom porque era um pampa. Pampa é o campo que não tem mata. Toda a vegetação era rasteira no chão. A coroa de Portugal então começou a doar sesmarias. Só quem podia ganhar sesmarias era o homem.
a mulher era considerada incapaz. A mulher só era preparada para ter filhos. Mas o homem tinha que ser militar para ganhar sesmarias aqui nessa região. O pai do Bento Gonçalves, o capitão Joaquim, era um militar, então ele ganhou terras aqui da coroa de Portugal. Mais tarde repartiu com os filhos. Aqui onde nós estamos, ele deu para Dona Ana. Dona Ana veio para cá de barco pela Lagoa dos Patos, com toda a família e muitos escravos. Chegou aqui para construir uma casa e começar a criação de gado. As mulheres escravas cozinhavam, lavavam, passavam. Os homens escravos cuidavam do gado e em seguida eles fizeram aqui no lado, perto do rio, um galpão grande para fazer charque. Eles queriam começar a vender charque aqui no Brasil. Era uma charqueada grande, onde trabalhavam 90 escravos no charque. A quantidade de escravos dava uma preocupação aos estancieiros. Eles queriam manter os escravos sempre ocupados, para não pensar em bobagem, não pensar em fugir, em namorar. Então eles fizeram uma olaria bem longe nessa direção. Tem um buraco grande lá onde tiravam o barro. Quando as mulheres escravas terminavam o trabalho delas, não podia ficar parada, elas iam para a olaria trabalhar nos tijolos, um tijolo grande, grosso, que elas faziam com as mãos, porque não tinham formas. Os homens escravos terminavam o charque, iam para a olaria trabalhar nas telhas que eles faziam na coxa. Ficava uma telha de cada tamanho. Essas telhas estão em cima dessa casa. É uma casa grande, 16 peças, com o pé direito bem alto. Isso eles faziam para mostrar o poderio da família. Família rica, casa grande, bem alta. Outro motivo do pé direito alto era a tuberculose. Havia muita tuberculose no Brasil, uma doença grave. Não tinha cura, não tinha antibióticos. Então a casa foi feita com barro, porque no Brasil não havia cimento. No barro eles misturavam o esterco do gado e misturavam também o sangue dos bois aqui da charqueada. Eles diziam que o sangue dava mais liga ao barro. Vidros não havia no Brasil. Os primeiros vidros dessa casa vieram da Europa. Vidros eram um privilégio de ricos, porque custava muito caro. O pobre não tinha dinheiro para buscar vidros na Europa. Vidros pequenos para não quebrar dos navios que traziam. Luz elétrica não havia no Brasil. Os escravos faziam as velas com o sebo do boi, luz de velas. Então não tinha televisão, internet, rádio, nada disso. Para a diversão, as pessoas ficavam na própria casa, em família. A Dona Ana foi quem mandou construir essa casa, a irmã do Bento Gonçalves. Ela e o marido que mandaram construir a casa. Tudo feito por escravos e levou 10 anos para ficar pronta, esse sobrado aqui. Então a Dona Ana tocava piano, está ali um piano francês, marca Pleyel, o piano anterior a 170 anos, o piano que Dona Ana tocava. Os outros da família dançavam e eles deram o nome disso sarau. Sarau quer dizer a festa com a família. As músicas preferidas deles eram os minuetos, tudo copiado e inspirado na Europa. A inspiração deles era a Europa, porque na Europa tinha tudo já. E o Brasil era um país novo. Essa madeira toda, do teto, as portas, tudo que é interno é original. Madeira toda veio da Bahia. Aqui no sul, como não tinha mata, era o pampa, não tinha madeira, por isso a madeira veio toda lá da Bahia. Durante os 10 anos de Guerra dos Farrapos, todos que comandavam a guerra se reuniam sempre aqui no sobrado de Dona Ana. Por que eles se reuniam aqui? Porque aqui era um ponto estratégico, era fácil chegar aqui e fácil sair daqui por motivo da Lagoa dos Patos, que era a grande estrada deles. Se reuniam sempre numa sala lá em cima, que eu vou mostrar. Lá na parede, bem embaixo, é Bento Gonçalves, já com a farda de general. Aquilo não é fotografia, não existia fotografias no Brasil. Eles chamavam pintura, retrato pintado. Em cima do Bento é a árvore genealógica da família de Dona Ana. Do lado, os 2 retratos é daqui da casa, do sobrado. Esses são mais novos, é 1908,
tem na prefeitura e nós copiamos da prefeitura. Esse homem sozinho aqui no meio é o almirante Abreu, um dos grandes almirantes da Marinha Brasileira, lutou na Guerra do Paraguai, nasceu nessa casa, filho da Perpétua, daquele casal ali do lado, e neto de Dona Ana, porque a Perpétua era a filha mais moça de Dona Ana, e sobrinho neto de Bento Gonçalves. Então, o almirante Abreu. E esse documento? Esse documento foi escrito pelo marido de Dona Ana. O nome dele era José Lourenço da Costa Santos. Ele era um homem extremamente religioso, ele e toda a família, todos devotos ao São Lourenço. Por isso a nossa cidade tem o nome de São Lourenço. Então ele listou todos os escravos da estância dele. É aquele documento ali. A listagem dos escravos. Dos escravos, é. E aqui, no caso, as paredes são de pedra ou são de Tijolo. tijolos? Alguma pedra misturada, mas não, mais é tijolo. Tijolo feito pelas escravas, o tijolo grande, mas pedras misturadas nas paredes internas, que são largas. As paredes têm 90 centímetros de grossura. E as aberturas, no caso, tem um ângulo para abrir para dentro, né? É dentro, Era E as madeiras, no caso das aberturas, foram trazidas de fora? tudo da Bahia, a madeira veio toda da Bahia. Tudo, Aqui tudo não madeira tinha nobre. Tudo madeira nobre, é. Eles chamavam madeira de lei. Para os móveis era o cedro que eles usavam. E a outra madeira do teto, eu não lembro o nome, já me disseram o nome, eu esqueci, eu não lembro. E aqui nessa sala é que aconteciam as reuniões? Não, lá em cima. Lá em cima. Lá em cima, é. Ah, Nessa sala que estava na casa, é o piano que Dona Ana tocava, as mesinhas, né, que é o cedro lá, essa aqui, essa sem vidro, e aquela outra. Estofados não se usava no Brasil. Eles faziam cadeiras e bancos só na madeira, não tinha estofamento. Não se usava no Brasil. E esses objetos também eram da época? A maioria desses objetos, sim, é daquela época. Quando eles vendiam uma casa, aquilo ficava tudo, né? Não levavam. Tem objetos muito bonitos aqui. Importados da França? Maioria da França, que eles traziam a maioria da França. Os móveis eram da França, quase tudo da França que eles traziam. E vinha por navio, né? Por navio. Levava tempo para chegar, né? Sim. Mas era assim, Então aqui eu já mostrei tudo, nós vamos indo adiante. Aqui no corredor tudo estava na casa, né? Os móveis, cedro, esses azuis, né? Isso acho que era de Portugal que vinha. Essa lâmpada aqui eu acho muito bonita, cristal, e ela é bronze. É um objeto bonito, isso tudo estava na casa. Aqui uma janela bonita, tem 150 anos, e eu coloquei umas fotos. Aqui é o Werner, que fez o papel de Bento, né, na Casa das Sete Mulheres, e outros atores que tiveram por aqui, Paulo José, esse o marido da Bruna Lombardi. E eu coloquei achei bonita a janela. Isso. Aqui o banco, como eles usavam, sem estofamento, bancos e cadeiras. Não se usava estofamento no Brasil. Agora nós vamos passar para frente da casa, a entrada principal da casa, naquele tempo. Aqui, olhando para a Lagoa dos Patos, que hoje não se avista, porque hoje tem a mata. Lá um oratório com a imagem de São Lourenço, aquele santo de vermelho, como eu já falei, que é o padroeiro da cidade, né? Ali eles rezavam as missas, naquele oratório. Quem trouxe a religiosidade aqui para a nossa região foram os portugueses, os primeiros que chegaram aqui. E a maioria dos objetos dessa peça aqui? Também, quase tudo já estava na casa, né? Eles deixaram. Aqui no caso foi reformado o forro, né? Mas antes de nós. Ah, tá. Mais de 50 anos. Sim. Nós somos donos 50 anos. Quando nós chegamos já estava assim. Mas essa madeira, isso não tinha no Brasil naquele tempo. Isso foi reformado, mas eu não sei quem.
Aqui esses armários, ó, o etagere e o louceiro. Isso tem 200 anos, foi feito na França. Tudo trabalhado à mão, no Brasil não faziam esse tipo de móveis naquela época. Aqui, ó, a flor de lis, aqui, ó. A flor de lis é o símbolo da França. O mármore de Carrara, né? Famoso pelo mundo todo, porque é muito bonito o mármore de Carrara. As porcelanas inglesas, né? Eles estavam ganhando muito dinheiro com a venda de charque, né? Para todo o Brasil. Então eles queriam ter uma casa rica, fina, bonita. E achavam que como o Brasil era um país novo, não tinha ainda as coisas bonitas que eles gostariam de ter. Então eles traziam lá da Europa as porcelanas. Ali um telefone bonito que estava na casa, ele não tem data. É antigo, mas não se sabe de que ano é. Não é o primeiro telefone que chegou no Brasil. O primeiro tem uma manivela no lado e é bem diferente desse aí. O telefone foi criado nos Estados Unidos, né, por Graham Bell, e quem trouxe a primeira linha telefônica para o Brasil foi Dom Pedro II, botou lá no Rio de Janeiro, né. Um dia teve 400 pessoas visitando a casa aqui no mês de outubro, que viajam muito, escolas. Ninguém soube dizer quem trouxe o primeiro telefone para o Brasil. Eu fiquei doente aquele dia. Mas é comum de acontecer. Não sabe, né? Lá, uma cozinha que sempre foi cozinha. Liberdade, igualdade, fraternidade. E eles subiam esses 3 degraus, sempre colocavam primeiro o pé esquerdo, o lado da emoção, o lado do coração, o pé esquerdo primeiro. Nós fizemos assim para continuar com a tradição deles. Pé esquerdo primeiro. Aqui também uma sala grande, 3 janelas, 3 degraus e 3 portas, o 3, né, da maçonaria. Aqui um baú bonito, ó. Esse baú veio da Europa com os pertences de Garibaldi. Era a mala do Garibaldi, esse baú. Bah, que interessante. É lindo, né? E nós temos outro símbolo, Sim, esse aqui forro. uma homenagem, aqui só o que foi mudado foi que a pintura, nós pintamos, a tábua estava bem sem pintura, e o Maurício achou que a tinta conserva a madeira, né? Tá. Então mandou pintar. Mas o resto não se mexeu em nada. Isso é uma homenagem à maçonaria. Isso aí quer dizer, a maçonaria está no Brasil. Esse losango da bandeira brasileira representava o Brasil colônia. A estrela de 8 pontas é a estrela da sabedoria do rei Salomão, que era um homem muito sábio, né? Sim. Isso. E aqui nós temos visão aqui para... A lagoa não se avista mais que tem mata, né? Sim. Não se avista mais a lagoa. A lagoa é bem perto aqui, ó. Aquela água ali não é lagoa, aquilo é um açude. Um açude. A lagoa é atrás da mata. Tá. E essa aqui que era a frente original? Essa era a frente da casa, olhando para a Lagoa dos Patos. Lá é uma porta que tem 2 escadarias, que eles chamavam a entrada dos homens. E na rua entravam direto para cá, não precisava passar pela casa toda. Essas mesas, isso não era daquela época. Isso é um outro projeto que tem aqui agora, do violino à estância. Aqui tem ainda um banheiro, foi adaptado por nós também há mais de 40 anos. Era uma saletinha, uma peça menor. Então nós adaptamos um banheiro, faz uns 42 anos. Porque antigamente não tinha banheiro nas propriedades. Os homens iam na rua, faziam aquela patente. Tá. Isso ainda se usa, o buraco no chão. Só os homens, as mulheres não iam na rua. Os estancieiros não queriam o contato das mulheres da família dele com os escravos. Eles tinham medo que uma mocinha mais ousada pudesse se apaixonar por um escravo. Então não tinham contato. As mulheres usavam urinóis dentro de casa, não iam na rua. E essa peça no passado, quem sabe, não teria sido usada para fazer higiene pessoal?
Não, era no próprio quarto de dormir. Ah, no próprio quarto. A tina era no quarto que eles colocavam. Ah, no quarto tá. de dormir. É. No quarto de dormir. Aqui tem outro dormitório. Tudo peças grandes, né? Para mostrar o poderio da família. A beleza da tábua, né? Aqui é um quarto completo, ó, que tem 50 anos. Não pertence à casa. Aquela caminha lá, ó, uma cama de adulto, não é de criança. Vê como eles eram baixinhos, uma pessoa alta não cabe naquela cama, cara de 200 anos. Sim. É. E essa aqui, um pouquinho maior, eles chamavam cama de viúva. Essa. Eu até esqueci, eu tenho que olhar na pesquisa, por que cama de viúva? Também é 200 anos. E esse móvel aqui... Esse é o quarto completo, que é 50 anos. Né? 50 anos. É. Mas da época é esta cama? As 2 caminhas da época. Tá. É. E me diz uma coisa, e no caso, essa propriedade de quem era antes da família de vocês? Era do médico de Pelotas. Ele até já havia morrido, nós negociamos com filha dele. É. Nunca morou aqui, porque ele trabalhava em Pelotas. Inicialmente era da família, no caso, Gonçalves, é isso? Sim, a dona Ana, a irmã do Bento, que mandou construir essa casa. Tá. Ela que morou primeiro aqui. Depois vieram outras gerações, né? Ficou para descendentes da dona Ana e do Bento até 1925. Aí passou para estranhos. Aí depois passou para esse médico de Pelotas. Não sei não, teve outros donos, o médico. Teve uns quantos donos? Teve. Tá. A gente não sabe, teve vários donos. E me diga uma coisa, quando a família da senhora assumiu comprou essa propriedade, sim, vocês no caso tiveram que investir muito em questão das reformas? Não, quando nós compramos aqui, nós compramos 300 hectares de campo e uma casa em ruínas, a gente dizia. Estava em pé, não tinha caído, mas tinha coisas estragadas. Não era demais assim. O piso lá embaixo, que a gente botou todo o piso novo, era tábua, nós botamos lajota, alguma coisa assim. Aqui em cima foi o banheiro que nós fizemos, que não era banheiro, que adaptamos um banheiro, mas não teve muita coisa para fazer. E a história estava perdida no tempo. Eu sou professora, nasci e me criei em São Lourenço. Não sabia nada dessa casa, sabia que era uma casa antiga. Mas quem é que mandou fazer essa casa? Não sei, nunca encontrei um livro, uma revista, um jornal que dissesse isso. É que eu não procurei no lugar certo, né? Sim. Então, depois que nós ficamos dono, o médico de Pelotas, muito menos, não sabia, era de Pelotas, não sabia nada da história da casa. E eu acho que quase nenhum lourenciano, ninguém sabia da história da casa. Sabia que era uma casa antiga, mas não sabia. Então, aconteceram fatos conosco aqui. Chegou aqui um senhor, Virgílio Abreu, ele tinha 96 anos, morava em Goiás com a filha dele, uma única filha. A filha precisou vir a Porto Alegre e trouxe o pai junto. E ele quis vir a São Lourenço rever a casa que ele havia nascido. Então, um motorista de táxi trouxe ele aqui. E ele contou muita coisa da casa, ele tinha 96 anos. Ele nasceu aqui, saiu daqui com 16 anos, foi para Rio Grande estudar lá, porque aqui não tinha escola. Em Rio Grande já havia uma escola. Foi de barco, pela lagoa, tudo isso ele contou. E falou em Dona Ana, em Bento, em guerra, em tudo. Quando ele foi embora, nós não acreditamos nele. Nós pensamos que ele não estava com a cabeça muito perfeita, né? Que ele havia lido algum livro, então aquilo que ele leu no livro, ele pensava que tinha acontecido aqui. Não demos muita importância para aquilo, passou. Passaram-se uns 2 ou 3 anos, não lembro bem quanto, apareceu aqui uma família de gaúchos de Porto Alegre, que moravam em São Paulo há muitos anos, e vieram ao sul e vieram aqui. Tinha uma vovó, uma senhora mais idosa, que queria rever a casa que a mãe dela tinha nascido, que contava muita coisa. Até quando chegou na cozinha, ela olhou assim e ela disse, ali tinha uma prateleira com as latas de bolachinha que a vovó fazia. Ela se emocionou, começou a chorar lembrando daquilo, né? E contou muita coisa essa senhora. Então aí nós pensamos assim, e agora? Vamos dizer que essa senhora também não está muito bem da cabeça? Não. Nós estamos tendo a sorte dessas pessoas vir aqui nos contar pedaços da casa, da história da casa.
Então, nós temos que buscar essa história da casa. E me diga uma coisa, quanto tempo mais ou menos a senhora demorou para obter essas informações? Nós ainda demoramos um pouco aí. Aí nós pensamos assim, o que nós temos que fazer para buscar a história da casa? Pensamos, qual foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul? Rio Grande, cidade de Rio Grande, começou no Rio Grande. Então, lá é que nós temos que procurar alguma coisa da casa. Nas igrejas não havia cartórios no Brasil. Sim. Aí a gente sabia. Eles registravam alguma coisa nas igrejas, mas nós não sabíamos o quê. Passou ali, eu não sei dizer quanto tempo, meses ou sei lá, fomos a Rio Grande. Mas não avisamos, chegamos lá em Rio Grande, fomos na igreja, custamos muito até alguém que nos atendesse. Aí nos disseram que não sabiam onde estão os livros, que não sei o quê, não quiseram nos mostrar, disseram que tem que ter um agendamento. Então nós agendamos um outro dia, um horário que nós íamos lá. Aí fomos no dia que eles marcaram, nós fomos lá. Encontramos muita coisa lá de Dona Ana, do sobrado de Dona Ana, muita coisa. E me diz uma coisa, aquele livro, Antigas Fazendas, do Sul da Lourdes, Noronha, aquelas informações do livro foi a senhora que passou? Nós que passamos. Tá. E no caso, ali no livro fala que além dessa estância tinha outra, que era da família, não sei se que ficava, não sei se no Boqueirão, ou a estância do Brejo, eu li a respeito. Eu não lembro, mas não tinha. A estância da Dona Ana era essa aqui, tá. Era a única. E a senhora, no caso, é professora de... Não, português. É português? Sim, português. Não era de história. Sim, mas a senhora teve que buscar a informação. Sim, porque é muito difícil pesquisar daquela época, porque os nomes das pessoas são iguais. A gente encontrava perpétua, perpétua e perpétua, não se sabia. Os nomes iguais, para pesquisar uma pessoa tem que saber a data que ela nasceu ou morreu. Sim. Está pesquisando errado. E vocês conseguiram informações então com a igreja de Rio Grande? Muita coisa, muita coisa. Depois fomos a Porto Alegre, na Cúria. Tá. A Dona Ana casou lá na Cúria. Dona Ana e Antônia, outra irmã dela, casaram lá. Tem a data, mas eu esqueci agora a data, mas eu tenho aí. Dona Ivani, me diz uma coisa. Depois que a senhora buscou informações na igreja, né, nas cúrias, né, sobre a história, no caso do sobrado, a senhora chegou a confrontar, no caso, as informações que a senhora obteve lá com as informações dessas pessoas que vieram aqui, esse senhor de 90 e poucos anos, essa família que morava em São Paulo? Sim, sim. E... Tem a ver, tinha tudo a ver. Sim. O que eles disseram. Tinha a ver o que eles disseram, sim. E a senhora vê como é que são as coisas, né? As pessoas não dão importância, muitos estudiosos, né, historiadores, pesquisadores, para a memória oral, mas ela é de suma importância. Creio que se a senhora não tivesse esses testemunhos, de repente a senhora não teria, vamos dizer assim, obtido esse conhecimento que a senhora tem hoje em dia. E depois disso tudo, quando nós começamos, aparecia pessoas aqui que queriam lá na prefeitura, gente de fora, e eles mandavam aqui para me falar se eu podia assim mostrar a casa e contar alguma coisa. Eu fazia isso assim, não cobrava nada, que hoje a gente cobra, né? Sim. E depois, aí então o Sebrae, eles souberam que nós estávamos fazendo alguma coisa assim, de mostrar a casa e contar alguma coisa, eles vieram aqui, que eu acho muito certo, né? Vieram aqui para ver o que a gente estava contando, da onde nós tiramos, eles não sabiam. Então aí eu mostrei toda a pesquisa, eu escrevi toda a pesquisa, né, que a gente fez e mostrei para eles. E já tinha vindo, antes do Sebrae, já tinha vindo muitos historiadores aqui, de todo lado historiadores. Então eu aproveitava fazer perguntas para historiadores, que eu não sou, né? Então o Sebrae fez um trabalho, uma pesquisa, depois que nós fizemos, e me trouxe a pesquisa. E não fez assim bonita, botou a fotografia do sobrado colorida, e aí escreveram tudo aquilo que nós havíamos pesquisado. Não teve nada de diferença, igual. E nessa casa, essa sede é tombada? Não é tombada? Não, particular. Tá. Ou seja, vocês mesmos que conservam. Nós que conservamos tudo. E além do livro da Lourdes Noronha, né, o livro Antigas Fazendas do Rio Grande do Sul, esta casa fez parte de algum outro livro, assim? Já teve, sim, mas eu não lembro. É. Muita gente aqui.
E sobre o turismo em si, né? O carro do chefe de vocês, no caso, é agropecuária, é isso? E vocês já há quantos anos estão trabalhando com turismo? Com turismo é uns 20, quase 30 anos. Quase 30 anos. É, porque 52 anos nós somos donos aqui. No início era só a fazenda. Sim. O Eduardo cria os cavalos, quarto de milha, coisa mais linda, os cavalos. Sim. Vende tudo lá para cima, para Paraíba. E agora vocês estão trabalhando com turismo. Sim. E como é que funciona o turismo aqui na propriedade? É a visitação, essa visitação, o dia todo. Hoje de manhã eu atendi 2 grupos de manhã. Sim. É. E ontem teve grupos de manhã, teve grupos de tarde. Eu atendo, eu queria fazer um horário assim, mas eu não conseguia ainda. Eu fico muito presa. Então agora eu botei um horário. Eu atendo das 10 ao meio-dia de manhã, de tarde das 3 às 5h30. Mas assim mesmo, vem 2 pessoas, eu atendo, vão embora. Aí chegou mais 2. Então fica desgastante para mim tanto contar a história. Mas é difícil botar um horário assim, não sei como é que vou fazer. E aí no caso assim, por exemplo, então o ideal é as pessoas entrarem em contato com a senhora. Sim, pelo telefone que consta da internet ali, né? Fazenda do Sobrado. E com o telefone no caso residencial, também com o telefone no caso do seu filho. Isso. E agendar uma visita, uma visitação, isso do qual a senhora conta toda a história da propriedade. Sim. Assim como a senhora me contou. Isso. E me diga uma coisa, e a questão de hospedagem, a senhora trabalha com hospedagem aqui, não? A hospedagem é mais assim quando tem os eventos. Ah, tá. Tem um casamento ali, lá no salão, não envolve a casa. Sim. Aí vem uma família de Porto Alegre para o casamento, vem uma de Rio Grande, vem uma de Pelotas. De noite é o jantar, tem chopp, tem uísque, bebem. Como é que vão dirigir? Não Sim. dá. Então dormem aqui e no outro dia de manhã vão embora. Sim. Aí a senhora, no caso, aí tem o custo da hospedagem dessas pessoas. E além do caso da sede em si, no caso da construção aqui histórica, o que as pessoas podem encontrar aqui? Passeio a cavalo, o que mais? Tem. Passeio a cavalo também, né? Tem. Tá. É o meu neto que faz, Tá. E dentro, no caso, assim, as pessoas que já vieram aqui na Fazenda do Sobrado, a senhora pode destacar alguém assim de personalidade, alguma personalidade ou não? Ai, veio tanta gente, eu não lembro assim. Atores, políticos, sim, atores, historiadores? Políticos, historiadores muito. Com o que mais eu aprendi foi um historiador de São Paulo, um paulista. Ele tinha uma reunião em São Leopoldo, às 3 da tarde, ele chegou aqui com pressa, e eu até não estava querendo atender, eu ia sair, não adiantou. Mas aí eu resolvi, coitado, veio, vou atender. Ai, foi impressionante, ele saiu satisfeitíssimo daqui. E eu também, porque eu aprendi muito com ele. Porque é muito difícil pesquisar. Sim. Eu não sou historiadora, então muita coisa que eu não entendia, ele me explicou. Foi muito bom. Maravilha. Mas então tá, pessoal, esta é a Fazenda do Sobrado, aqui de São Lourenço do Sul. Agradeço muito a senhora por ter me recebido nesta tarde, né? E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar desse vídeo e tenho a convicção que vai contribuir para o movimento, no caso de turistas aqui para a sua propriedade. E a senhora está de parabéns, como também o seu filho e a sua família, pela conservação desse patrimônio. Muito obrigado. Então tá aí, pessoal, esta é a Fazenda do Sobrado, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.